Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei nossas súplicas e nossa necessidade, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ó Dulcíssima Soberana, Rainha dos Anjos, bem sabemos que miseráveis pecadores não éramos dignos de vos possuir este vale de lágrimas, mas sabemos que a vossa grandeza não vos faz esquecer a nossa miséria, e no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono que reinais sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos sem cessar expostos até o final da vida. Pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança da amizade de Deus, para que possamos um dia e beijar vossos pés, unir nossas vozes dos Espíritos Celestes, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos, meus irmãos. Salve Maria. Convido todos a tomarmos mais um café mariológico, em que nós queremos partilhar sobre Maria, sobre a pessoa de Maria e, sobretudo, da necessidade de nós sermos devotos na Maria, por ela ser absolutamente necessária à nossa salvação, que nós queremos demonstrar ao longo desses vários vídeos que nós iniciamos há 2 dias atrás. Em primeiro lugar, na vez passada que nós nos encontramos, nós deixamos bem claro para todos que a palavra de Deus não é o livro, é nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus é porque ela é um órgão transmissor da palavra de Deus, que é Jesus, mas não é o único. Ou seja, este documento aqui, certo, é tão palavra de Deus quanto a Bíblia. Ambos transmitem a palavra de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ambos ensinam a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é magistério puro. Então, vamos dizer, se você quer ser um grande católico, primeiramente, vá para o catecismo, depois vá para a Bíblia. Nem tudo está na Bíblia, mas quase tudo está aqui. Pelo menos de doutrina católica, bem explícita. Amém? Hoje nós queremos entrar nos assuntos chamados dogmas marianos. Existem, na verdade, 12 verdades de fé que a Igreja vem ensinando ao longo dos séculos. 12. O que significa dogma? Dogma é uma palavra grega que significa tal como é ou tal como se apresenta. Em matéria de doutrina católica, significa uma verdade de fé revelada por Deus. Nem todos os dogmas católicos necessitaram, por exemplo, de serem proclamados como dogmas. Alguns foram assimilados. Outros foi necessário que a Igreja proclamasse, ou através de concílio, ou através de proclamação papal ex cátedra, convocando que todos acreditassem sob pena de comunhão. Outros não, foram aceitos. Então nós vamos falar desses 12 dogmas marianos, dos quais quatro, pelo menos, esses 4 foram definidos como dogmas, de forma absoluta. Os outros, apesar de não terem sido definidos no concílio, de forma textual ou numa proclamação ex cátedra, são verdades de fé, nesse sentido, que a Igreja vem ensinando ao longo dos séculos. Então, a Igreja tem 12 dogmas básicos, ou 12 verdades de fé sobre Maria. A primeira delas, certo, é que Maria é a filha de Deus, filha predileta de Deus Pai, a filha primogênita, porque é mãe do primogênito de todas as criaturas. Essa é a primeira verdade de fé. Certo? A segunda verdade, que Maria é imaculada e concebida sem pecado.
que já foi proclamado como dogma de fé. A terceira verdade, também dogma de fé, porque está na Sagrada Escritura, Maria cheia de graça e bendita entre as mulheres. A quarta verdade de fé, também incontestável, certo? Que ela é esposa de Deus, esposa fidelíssima do Divino Espírito Santo. Por exemplo, isso não foi proclamado por nenhum papa, nenhum concílio, mas isso foi uma verdade de fé que a igreja crê. A quinta, que teve que ser proclamado num concílio, que Maria é mãe de Deus, por ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A sexta verdade de fé é que ela é sempre virgem, que Maria foi virgem antes, durante e após o parto, foi proclamado também num concílio. Depois, a outra verdade de fé, a sétima, que Maria é a nossa corredentora. Inclusive, tem encíclicas papais que proclamam essa verdade. A oitava de verdade de fé foi proclamada, inclusive, no Concílio do Vaticano II, certo? Maria é mãe da Igreja. A nona verdade de fé, que também foi proclamada como dogma, que Maria foi assunta aos céus de corpo e alma. A décima verdade de fé, que não foi oficialmente proclamada como dogma, tem sido ensinado pela Igreja, é que Maria foi coroada pela Santíssima Trindade por Deus como rainha do céu e da terra. A 11ª verdade de fé é que Maria é a medianeira de todas as graças. Não foi um dogma de fé proclamado também, oficialmente, mas foi ensinado, sobretudo por uma encíclica papal chamada Ad Illo Lessimo, do Papa São Pio X. Por último, que Maria é forma de Deus, ou seja, ela é formadora e geradora do Filho único de Deus na humanidade. Ela continua gerando em cada um daqueles que se aproximam do batismo, ela continua gerando, junto com a igreja, em comunhão com a igreja, o Filho de Deus, revestindo os que se tornam cristãos no batismo de Jesus Cristo. Então, são 12 verdades de fé. E hoje nós queremos começar falando de a primeira delas, que Maria é filha de Deus, filha predileta do Altíssimo. Para isso, nós vamos invocar aqui, como texto, o livro dos Provérbios, capítulo 8, versículos de 22 a 31. Uma leitura que os padres da igreja atribuem a Maria. O Senhor me criou como primícia de suas obras desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade eu fui formada, antes de suas obras dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros foi dada a luz, antes que fossem feitos a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens do alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs as regras do mar, para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra, junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos do homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isso significa que Maria, ela já vivia na mente de Deus Pai, desde toda a eternidade. Maria foi a primeira criatura pensada por Deus desde toda a eternidade. Ela não foi a primeira criada foi Adão, mas ela foi a primeira criatura pensada por Deus, porque desde toda a eternidade Deus decretou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, se faria homem, tomando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se faria homem no ventre de uma mulher, que foi Maria Santíssima. Então ela foi a primeira criatura pensada por Deus desde toda a eternidade. Por isso que esse texto dos Provérbios, em que ela vivia na mente de Deus, que ela estava presente na mente de Deus desde quando ele criou o mundo, é aplicada a Maria.
antes de Deus criar o mundo invisível, que é o mundo dos anjos, e o nosso mundo, que é o mundo visível, ele pensou em Maria, porque ela faz parte do decreto da encarnação do Verbo. Bem, Deus sabia que ele ia criar os anjos e que parte desses anjos iam se rebelar contra ele. E também sabia que ele ia criar os homens e que o homem não se manteria fiel. Isso era fato. Deus, na sua sabedoria, ele sabia disso. Então, ele, ao criar os anjos, ele criou os anjos em 9 coros: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Com 9 coros de anjos. Os mais altos do coro dos anjos são os serafins, é como se fossem os generais. Desses serafins, um deles se destacava, Lúcifer, o anjo de luz, o Luzbel. Né? Depois dos serafins vinham os querubins, que seriam os coronéis. Depois viriam os tronos, os tenentes coronéis, as dominações, as virtudes, que seriam os, vamos dizer assim, os majores e os capitães. Depois vinham os principados e as potestades, que seriam os tenentes e os sargentos. Depois os arcanjos e os anjos. Os arcanjos eram os cabos e os anjos eram os soldados. Além de Lúcifer, que se destacava como serafim, havia um cabo do exército celeste, um arcanjo, já que os arcanjos não são a mais alta hierarquia, eles são a segunda, de baixo para cima. Tinha um arcanjo que iria se destacar. Seria Micael. Como se deu essas coisas? Que Maria esteve presente logo no início, depois que os anjos foram criados. Quando Deus criou os anjos, nesses 9 coros, nessas novas hierarquias, ele deu um tempo para os anjos. Ele não se revelava para os anjos face a face, da mesma forma que ele não se revela para nós ainda face a face. Se revela para os que alcançaram a glória do céu. Então, antes dele se revelar face a face, os anjos, os espíritos angelicais, viam Deus numa grande esfera, mas não viam ele face a face. Até que Deus botou eles em prova. Ele quis testar o amor daqueles seres angelicais a ele. Então, ele reuniu todos os anjos num grande concílio, todos os arcanjos, serafins, querubins, tronos, todos eles. E, primeira coisa, se revelou que ele era um Deus uno, mas ao mesmo tempo era trino. Ou seja, que ele era Deus Pai, que gerava um Filho desde toda a eternidade, e com amor infinito entre esse Pai e o Filho gerava uma terceira pessoa, o Espírito Santo. E ele se revelou, certo? Não mostrando-se face a face, mas revelando dessa forma. E que depois do Pai tinha o Filho e depois o Espírito Santo, mas eram todos o mesmo Deus, só que em pessoas 3. Todos tomaram susto e Deus pediu que todos o adorassem dessa forma e todos os anjos adoraram Deus dessa forma. Em seguida ele falou que ele ia criar um mundo visível e a partir de um casal ele ia povoar a terra através daquele casal, a partir do princípio daquele casal, porque os arcanjos, os anjos, os seres angelicais, eles tinham sido criados de uma vez só, já que os anjos não se reproduzem. Foram trilhões de anjos e trilhões de anjos criados de uma vez só. Mas do ser humano seria diferente, seria através de um casal. Em seguida, ele revelou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria se fazer homem num determinado tempo do tempo. Aí ele apresentou nosso Senhor Jesus Cristo, feito homem, e pediu que todos os adorassem. Até ali, Lúcifer ficou muito triste, porque ele achava o melhor de todos, ele achava que aquele Filho de Deus iria se incorporar nele. Mas não, ele ia se fazer homem. Então pediu para que todos adorassem aquela
aquele Deus feito homem. E os anjos adoraram, apesar de uns e outros terem tido alguns protestos internos. Em seguida, ele revelou aos anjos que o homem iria pecar e que o Filho de Deus morreria numa cruz para salvar do pecado todos os homens decaídos. Então apareceu nesse momento no céu o Cristo crucificado e mandou que todos adorassem, certo, aquele ser crucificado como Deus. Naquele momento, Lúcifer não quis se prostrar diante de Deus. Ele começou a achar que Deus estava pedindo demais. Primeiro que ia criar os homens, criaturas inferiores a ele, que os anjos tinham que servir o homem, certo? Que o Filho de Deus ia se fazer um homem a morrer pregado numa cruz. Ele achou aquilo escândalo, né? E não quis se prostrar e adorar Jesus crucificado. Muitos imitaram Lúcifer nesse orgulho. Em seguida, por último, ele botou mais uma vez os anjos às provas. Ele revelou que a maior criatura do universo não seria nenhum dos anjos, mas uma criatura humana, que seria a mãe daquele filho dele, que seria o Salvador do mundo. E ele colocou, como nós lemos no Apocalipse, né, fez aparecer no céu aquele sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, com a cabeça, tendo na cabeça a coroa de 12 estrelas, tendo os anjos debaixo dos seus pés, e pediu para que todos os anjos se prostrassem diante dessa mulher e a venerassem. Não adorassem ela como havia pedido que adorassem nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, mas a venerassem. A diferença da adoração para a veneração é que adorar, a gente declara que aquele ser é Deus. Venerar, a gente não declara que é Deus. Mas nós temos o amor, porque é naquele ser que Deus seria criado entre nós, como homem. Então ele pediu para que os anjos venerassem Maria. Aí Lúcifer, definitivamente, bafando de ódio, disse: não servirei, não me prostrarei, não adorarei Deus feito carne e não curvarei meu joelho diante de uma veneração à Virgem Maria. E aí começou uma grande batalha no céu. Lúcifer já tinha arrastado, segundo o padre José Antônio Fortea, no seu livro História do Mundo dos Anjos, né? Já tinha levado mais da metade desses seres angelicais com ele, até que aquele arcanjo, um cabo, empunhou a espada flamejante e disse: Micael, quem como Deus? Miguel e Lúcifer travaram uma grande batalha no céu, batalha de ideias, já que os anjos não têm corpo. E Miguel conseguiu trazer de volta, converter grande parte, a maior parte daqueles anjos que haviam ido na rebelião de Lúcifer. E como diz o Apocalipse 12, 1/3 dessas estrelas do céu, 1/3 desses anjos caíram. Por isso, Maria, ela esteve presente desde o início na história dos anjos. Ela foi mostrada. Então, antes de ser efetivamente criada, Maria já vivia na mente de Deus. E já vivia no mundo dos anjos. Era uma realidade daquela mulher que ainda viria a ser. Na próximo encontro, nós vamos falar da criação do homem e da queda do homem. E como Maria também já estava presente na criação do homem, como na mente de Deus. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? A minha alma glorifica ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações vão te chamar de bendita. Poderoso fez por mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Jael, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.